Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero aqui estar cumprimentando todos os irmãos nessa noite, todos aí amigos do Facebook, todos os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus, com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite, noite abençoada, irmãos, onde nós estamos aqui mais uma vez para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Vamos dar início aqui ao nosso estudo bíblico da palavra. Começamos aqui um pouquinho atrasado, né? Tivemos um probleminha aqui, mas já foi solucionado para a glória e honra do Senhor. E eu creio, né, que vai ser uma bênção do Senhor e que Deus vai estar repreendendo aí todo impedimento, e este estudo bíblico vai ser um estudo bíblico abençoado, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula, né? Já quero aqui estar cumprimentando aí minha família, que já está aí também ligadinhos, acompanhando, né? Porque a família que estuda unida é a... Perdão, irmãos. Família que estuda unida é abençoada unida, né? Deu um pigarro aqui agora. Glória a Deus. Família que estuda unida é abençoada unida, irmãos. Agradecer a nossa irmã Francisca Maria também, que está aí, né? A diaconisa Roberta, creio que está aí também. Que Deus abençoe sua vida, né? Vamos estar dando início aqui a mais uma aula. Estamos estudando o quarto trimestre de 2023 e hoje nós temos a lição número 2, que eu já vou estar aí apresentando para você, colocando aí na sua tela a lição número 2. A revista que nós estudamos é essa que está aí na tua tela, que tem como título Até os Confins da Terra, preparando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E a lição nessa noite é a lição número 2, que tem como título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Essa lição é uma continuação da lição passada. Quem perdeu a lição passada pode procurar aí no Facebook, procurar no YouTube, que essa lição é a continuação, né? Uma lição vai ali completando a outra e nós vamos aqui dar um resumo claro, prático, objetivo e trazer aplicações para as nossas vidas. O texto áureo da nossa lição de hoje está em Gênesis capítulo 17, versículo 4, que diz: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, é e serás o pai de uma multidão de nações. Então nós vemos, né, que a nossa lição tem como base ali o chamado de Abraão, para nós trazermos lições abençoadas para as nossas vidas. Temos aqui a verdade prática que diz: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Qual é a motivação do crente, irmãos? Qual deve ser a motivação do crente, né? O amor de Deus deve ser a motivação do crente. Temos aqui também a leitura bíblica, que você vai estar lendo na sua casa, que está em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 3, capítulo 17, versículo 1 a 8. Pai do Senhor, diaconisa Daniele, Pai do Senhor, irmão Jonathan, Pai do Senhor Vitor e também Pai do Senhor Samuel, toda a família, né? Deus abençoe, Jesus abençoe, em nome de Jesus Cristo.
temos aqui também a apresentação da lição. Quais são os objetivos dessa lição? Primeiro objetivo, explicar a natureza missionária de Deus. Segundo, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. E terceiro, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Então nós já vamos aqui também para a introdução dessa lição que diz: a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos, nome difícil, né? Étnicos da terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja. Então chegou até nós, né, essa missão? Nossa irmã Roberta, né, Deus abençoe, diaconisa, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui no finalzinho, irmãos, diz, ó, assim contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor, como a base de toda a prática missionária dos cristãos. Eu acho isso bem forte, né? Aqui fala que a natureza de Deus é uma natureza missionária. A natureza de Deus é a natureza missionária. E Deus, ele nos fez, a Bíblia fala que ele nos fez, né? A imagem e semelhança dele, irmãos. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e a natureza de Deus é uma natureza missionária, aí eu te pergunto, qual tem que ser a nossa natureza? Que natureza que nós temos que ter? A natureza missionária também, né? Para isso, temos que entregar nossa vida para Jesus e deixar o Espírito Santo operar isso na minha e na sua vida. Porque quando o pecado entrou no mundo, nós perdemos, né, um pouco dessa essência. Mas quando nós entregamos nossa vida para Jesus e o Espírito Santo habita dentro de nós, aí nós voltamos a ter essa natureza missionária. O normal do crente é esse, né? É ter vontade de ganhar almas para Jesus. É ter vontade de evangelizar, de fazer o ID, de falar de Jesus, né? Ter amor a Jesus. A Bíblia fala, se nós nos envergonharmos dele aqui na terra, ele vai se envergonhar de nós também diante dos céus, diante do Pai. Então o cristão, ele não se envergonha do Evangelho. Como o apóstolo Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Amém? Então não podemos, né, nos omitir desse chamado que nós temos de pregar a palavra do Senhor. E o Evangelho, irmãos, como nós estamos falando aqui de missões transculturais, que é alcançar outras culturas, nós podemos aplicar isso nas nossas vidas. Nós vamos alcançar pessoas diferentes também. O desafio do Evangelho é que nós vamos ter, irmãos, que nos comunicar com pessoas estranhas. E nem sempre é fácil, né? Às vezes pode vir a timidez, às vezes pode vir até mesmo o medo, o receio de chegar numa pessoa estranha e falar de Jesus. Nos comunicar com essa pessoa, né? Evangelizar essa pessoa. Mas a palavra de Deus fala que é por isso que nós temos que ser revestidos do Espírito Santo. Por isso que nós temos que ir através do poder do Espírito, irmãos. Certa vez, né? Deus, ele falou ali através da sua palavra, Jesus Cristo falou através da sua palavra, para os discípulos não se preocuparem, que o próprio Espírito Santo daria ali as palavras para os discípulos ali falarem. Então é o Espírito Santo que nos capacita. Ele que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Você vai querer pregar a palavra e ele vai te capacitar para isso. Não importa se você vai pregar nas igrejas, ou se você vai pregar nas ruas, ou se você vai pregar nos ônibus, ou na sua casa, ou na sua família, ou no seu trabalho. Aonde você tiver esse desejo, aonde essa chama arder, Deus vai te capacitar para pregar a palavra dele. Amém? Dito isso, já podemos aqui prosseguir para o tópico 1. Tópico 1 está aí na tela de todos os irmãos,
que tem como título A Natureza Missionária de Deus. E no subtópico 1, no ponto 1, nós temos a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. A leitura bíblica, né, que os irmãos vão ler aí, que nós apresentamos aqui, e tem na sua revista também, fala disso, do chamado de Abraão, então a nossa lição vai se basear nisso. Olha só, irmão, diz assim, ó, a expressão sai-te da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o que nós podemos dizer, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que tá certo. Tá certo aqui a anotação. Então, o que nós podemos comentar aqui em primeiro lugar? Abraão, ele teve que sair da sua zona de conforto. Ele teve que ir a um lugar onde ele não conhecia. Muitas vezes é isso que Deus vai fazer nas nossas vidas. Nos levar a um lugar onde nós não conhecemos e nos levar também até pessoas que nós não conhecemos também. Essa promessa de Abraão diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo. Que não está falando que é apenas para algumas pessoas exclusivas, né? É para o mundo por meio da descendência de Abraão. Então nós já queremos ler aqui alguns versículos, né? Que vai mostrar que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos conheçam o Evangelho. Vamos lá. Primeira referência nossa aqui está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, que eu vou estar colocando aí na sua tela. Que diz o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Tá vendo aí, irmãos? Qual que é a vontade de Deus? Vou voltar aqui para ler de novo para os irmãos. Olha só que interessante. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e o que é agradável diante de Deus? Olha só. Que quer que todos os homens, todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então a vontade de Deus, irmãos, é essa. É que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha o que diz aqui em 2 Pedro, né? Capítulo 3, versículo 9 também. Ó. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Tá vendo aí? Vontade de Deus é que todos venham se arrepender. A vontade de Deus é que todos venham conhecer a palavra. A vontade de Deus é que todos se salvem. Essa é a vontade soberana de Deus. Mas nós podemos completar aqui, né? Todos serão salvos, irmãos? Todos serão salvos? Não, né? A Bíblia nos ensina claramente que nem todos serão salvos, porque nem todos irão crer no Senhor Jesus. Nem todos vão ter fé. A verdade dura é essa, né? É uma verdade dura, mas é uma verdade que tem que ser dita. Porque tem uma doutrina aí, que é o universalismo, que até chega a pregar que no final todos vão ser salvos. É uma heresia, né? Nós consideramos uma heresia, que diz isso, que no final todos vão ser salvos. Mas na verdade, irmãos, isso se chama universalismo, e esse universalismo não condiz com a verdade das Escrituras, né? A Bíblia fala que poucos são chamados, mas que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A Bíblia fala que a porta estreita são poucos que entram por ela, né? Na verdade, a porta larga, muitos entram por ela, mas a porta estreita são poucos que entram por ela. Essa é a verdade que a Bíblia nos ensina. Dito isso, já podemos prosseguir aqui e avançar para o subtópico 2, que está aí na sua tela. Subtópico 2. Subtópico 2, deixa eu colocar aqui.
Pera aí que eu pulei. Subtópico 2 aqui, irmãos. A missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano limitado. Aqui fica clara a missão como atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Aqui fala do nosso maior modelo. Quem é o nosso maior modelo? O próprio Deus. Irmãos, Jesus Cristo, ele é o modelo da perfeição. Tudo que nós precisamos imitar, tudo que nós precisamos ser, tudo que nós precisamos aprender, nós podemos nos espelhar em Jesus Cristo. Olhar como Jesus olhava, perdoar como Jesus perdoava, sermos imitadores. A Bíblia nos ensina que nós temos que ser imitadores de Cristo. Jesus, ele veio a essa terra e ele veio como modelo, ele veio para nos dar o exemplo, para que tudo que ele fez, nós possamos fazer também. Estava até ali relatando para os irmãos, domingo passado, neste domingo agora, que certa vez eu tive essa experiência, que eu cheguei para minha mãe ali e reclamei que meu irmão estava me imitando. Aí minha mãe falou algo, que eu guardei para minha vida até hoje. Minha mãe falou assim, ó, se ele estiver imitando coisa boa, não tem problema nenhum, porque se você tiver que imitar algo, imite coisas boas, imite coisas certas, né? E até hoje, irmãos, eu guardo isso no meu coração, né? Porque, infelizmente, muitas vezes nós vemos as pessoas se espelhando e imitando coisas erradas, né? Coisas que não agradam ao nosso Senhor, irmãos. E às vezes nós reclamamos, irmãos, de algumas situações, né? Ah, fulano fez isso, ah, fulano fez aquilo. Irmão, se fulano fez algo que é ruim, algo que é errado, não imite ele, né? Imite as coisas boas, imite as coisas certas. Então, se o nosso Deus, ele deu exemplo de pregação, ele deu exemplo de obras missionárias, é isso que eu e você temos que imitar também. Amém? Não coisas más, não coisas ruins, mas coisas boas que o nosso próprio Deus nos deixou de exemplo. Dito isso, já podemos prosseguir aqui, irmãos, para o subtópico 3. Subtópico 3 tem como título aqui também o nosso modelo missionário. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Glória a Deus. Aqui eu quero falar um pouquinho, deixa eu só voltar aqui. Aqui eu quero falar um pouquinho, aproveitar aí que eu destaquei essa questão do passado. Nós temos uma lição valiosa na Bíblia sobre a questão do passado. Porque o passado, irmãos, ele serve também para nos ensinar, Muitas vezes, quando nós olhamos para o passado, nós temos coisas para aprender. Agora, a Bíblia nos ensina que não é sábio ficar preso no passado. Não é sábio também ficar ansioso com o futuro. A Bíblia nos ensina que não é sábio da nossa parte ficar preso no passado e nem ansioso com o futuro. Porque o que é depressão? Depressão é excesso de passado. E o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Então olha só um versículo abençoado que nós temos aqui. Olha só esse versículo, irmão. Sempre gostei desse versículo e vou estar colocando aí para você também. Eclesiastes 7, versículo 10. Quantas vezes nós não ficamos presos no passado, E quantas vezes nós não vivemos aquela nostalgia? Ah, aqueles tempos eram tão bons. Aqueles tempos passados, mas era tão bom. Aquilo que era tempo bom, E muitas vezes quando nós pensamos assim, nós temos a tendência de desprezar o presente, Porque o que é o presente?
Presente, o nome já diz, é um presente de Deus para minha e para sua vida. Então, olha só o que diz aqui em Eclesiastes 7, versículo 10. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. É forte, né? Nunca digas por que foram os dias passados melhores do que estes. Porque não provém da sabedoria essa pergunta. Então não é sábio, irmãos, não é sábio a gente ficar, não, por que os tempos passados eram melhores do que esse? Por que antigamente era melhor? Por que antigamente as coisas eram melhores? Não é sábio fazer isso. Por quê que não é sábio? Porque cada geração tem os seus desafios, irmãos. Mas cada geração tem as suas bênçãos também para serem desfrutadas. Tem muitas coisas no passado que a gente achava melhor. Mas quantas facilidades nós não temos hoje em dia também, né? Quantos nós hoje em dia não temos acesso mais fácil à informação, à tecnologia, né? À água. Antigamente até acesso à água era mais difícil, né? Em algumas regiões. Então não é sábio ficar preso no passado, naquela nostalgia, né? O passado só serve para nos ensinar também. Então Deus ele nos ensina a não ficarmos presos no passado, nem ansiosos com o futuro, mas vivermos o presente. A Bíblia fala, não vos preocupei com o dia de amanhã, o que havereis de comer, beber, vestir. A Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Então a reflexão que fica para mim e para você. Você já agradeceu pelo dia de hoje? O dia de hoje se chama presente. Por quê? Porque é um presente de Deus. Já agradeceu a Deus pelo dia de hoje, irmãos? Ou você está preso no passado por alguma situação? Ou você está preocupado com o futuro, com o que vai acontecer no futuro? Irmãos, não fique assim. Assim como existe o pão nosso de cada dia, existe também a bênção nossa de cada dia. É verdade que existe também a dificuldade nossa de cada dia. O desafio nosso de cada dia. Como diz um ditado aí, todos os dias nós temos um leão para matar. Mas saiba de uma coisa, irmãos. Aquele que capacitou Davi para matar um urso e o leão, é aquele mesmo que vai te capacitar também para você vencer os seus desafios diários. Não é isso, diaconisa Osmarina? Deus abençoe nossa missionária Osmarina também, toda a família. Estamos orando pelo evangelista Roberto, viu? Hoje minha esposa me disse, né, que ele está ali meio adoentado, mas nós vamos estar orando para Deus estar dando a vitória em nome de Jesus. Dito isso, já podemos aqui prosseguir, né? Fomos um pouquinho mais rápido aqui no começo, porque nós começamos atrasado nessa noite. Mas nós já vamos aqui para o subtópico 2. Subtópico 2, que já está aí na sua tela também. Tópico 2. Tópico 2 tem como tema Amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O que tem que nortear a nossa vida missionária, irmãos, é o amor de Deus. Nós não podemos pregar a palavra por interesses pessoais, né? Não podemos pregar a palavra para conseguir glória, fama deste mundo, né? Não podemos pregar a palavra por avareza, por interesses financeiros, não. O que tem que nos motivar a pregar a palavra é o amor de Deus. Porque sem amor, a sua pregação não vai ser eficaz. O que traz eficácia para a nossa pregação é o amor. O amor de Deus que é colocado nos nossos corações. Então vamos lá para o ponto 1. Ponto 1, o amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. Uma coisa interessante, a Bíblia não diz que Deus possui amor. Não, a Bíblia fala que Deus ele é amor. O amor de Deus é a essência de Deus. A essência de Deus é o amor. Deus ele não possui o amor, ele é amor. Aqui diz, no Antigo Testamento vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. E em seu relacionamento com esse povo num processo de renovação de alianças em que a sua misericórdia e benignidade são reveladas. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? No Novo Testamento, esse amor de Deus, ele é afirmado e ampliado. Qual foi o motivo de Deus nos escolher? Deus não nos escolheu porque nós éramos bonzinhos.
Deus não nos escolheu porque nós fazíamos boas obras. Deus não nos escolheu porque nós éramos especiais, né, irmãos, em relação ao mundo, que nós éramos mais especiais que outros. Não. Sabe por que Deus nos escolheu? Lá no Antigo Testamento tem um texto que vai aqui clarear nossa mente. Olha só esse texto que eu vou estar colocando aí na sua tela também. Deuteronômio 7, versículo 7. Diz assim, ó: O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós éreis menos em número de que todos os povos. Versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão do faraó, rei do Egito. Aqui Deus, ele estava explicando, né, para aquele povo lá, através dos seus profetas, através do escritor ali de Deuteronômio, Deus estava explicando por que escolheu a nação de Israel. E nós sabemos que hoje em dia, né, nós sabemos que a nação de Israel apontava para todos os escolhidos de Deus. Hoje em dia nós somos o Israel de Deus também espiritual, né? Então, aqui estava explicando que Deus não escolheu aquela nação porque aquela nação era grande, porque aquela nação era mais poderosa, não. Aqui está dizendo que, na verdade, aquele povo era um povo pequeno, era um pequeno povo. Mas olha só por que Deus escolheu no versículo 8. Ó. Deus escolheu porque amava aquele povo. Olha só. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó do Egito. Então o motivo principal é esse, irmãos. O motivo pelo qual Deus nos escolhe é por causa do amor dele. Pense comigo. Adão e Eva, quando pecaram, Deus ele não tinha poder. Deus ele não podia ali matar, né, Adão e Eva. Matava ali Adão e Eva e criava novos seres humanos. Deus não podia fazer isso, irmãos? Deus não tinha poder para isso e soberania para isso? Tinha. Se Deus quisesse ali exterminar no mesmo momento Adão e Eva e ele criar novos seres humanos, Deus tinha feito isso. Mas por que Deus fez sim, né? Deus ele disciplinou. Deus ele mostrou ali que consequências viria por causa do pecado para Adão e Eva. Mas Deus nunca deixou de amar. Deus não desistiu da humanidade. Deus não desistiu de Adão e Eva. Quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, sabe por que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso? Porque no paraíso, no jardim do Éden, havia ali o fruto da vida, o fruto da árvore da vida. Só que Adão e Eva, eles se tornaram pecadores. Então, se Adão e Eva, na condição de pecadores, comessem do fruto da árvore da vida, eles iam ser pecadores eternamente. Porque o fruto da árvore da vida, né, dava a vida eterna. Então, se eles comessem daquele fruto, eles iriam ser pecadores eternamente. Então, o que Deus fez? Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Mas Deus não expulsou Adão e Eva do paraíso por ruindade, não. Na verdade, irmãos, Deus ele estava protegendo Adão e Eva para que eles não se tornassem pecadores, né, por toda a eternidade, irmãos. Então, isso foi por proteção. Isso foi por amor. Foi por amor que Deus fez isso. Amém? E não como ali raiva, castigo, ira, não. Foi por amor, para proteger Adão e Eva do próprio jardim do Éden, porque ali existia a árvore, o fruto da árvore da vida, né? Então foi por esse motivo. Então a razão de Deus nos escolher sempre foi essa. Sempre foi o amor dele, porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, irmãos. Deus não estava protegendo o jardim do Éden de Adão e Eva. Na verdade, Deus estava protegendo Adão e Eva para que eles não viessem ali, irmãos, a cometer outro erro, né? De se tornar pecadores por toda a eternidade. Dito isso, nós já podemos avançar para o subtópico 2. Subtópico 2. A redenção no Antigo Testamento. Esse ponto vai dizer:
Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo mal, Gênesis 48, versículo 15, versículo 16, né? Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com braço estendido. Então aqui mostra a palavra redenção. E o que é redenção? Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos, né, do diabo e do pecado. O que Deus fez? Deus, ele nos resgatou. Redenção é isso, é um resgate. Para você resgatar alguém, você tem que pagar o preço do resgate. E o preço do resgate foi pagado por Jesus Cristo. É como o sequestrador, né? O sequestrador sequestra ali uma pessoa ou uma família. E o sequestrador, ele exige um resgate. E esse resgate, ele é pago, né, pelo resgatador. E a Bíblia fala que Deus, ele nos resgatou não com ouro e nem com prata. Deus nos resgatou pelo seu preciosíssimo sangue. O pagamento foi cobrado com sangue. O pagamento não foi cobrado com dinheiro, não foi cobrado com riquezas, não. O pagamento tinha que ser com sangue. Porque a Bíblia fala que sem sangue não há remissão dos pecados. O sangue é uma moeda espiritual. E essa moeda espiritual foi que Jesus usou para nos resgatar da escravidão do pecado. Aqui no finalzinho eu destaquei braço estendido, porque Deus fez uma promessa: vos resgatarei com braço estendido. E aproveitando esse destaque que eu fiz aqui, eu quero ler mais um versículo aqui com os irmãos. Olha só essa questão de braço estendido. Isaías 53, versículo 1. Olha só o que a Bíblia diz em Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isso aqui eu quero extrair um princípio com os irmãos. O profeta Isaías começa assim, né? Isaías 53, dizendo isso. Quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta, né? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Hoje em dia não é diferente, irmãos. Hoje em dia, quando um pregador traz uma palavra, hoje em dia, quando um evangelista traz uma palavra, hoje em dia, quando o pastor traz uma palavra, Pai do Senhor, irmão Hélio, Deus abençoe o irmão Hélio e toda a família também, em nome de Jesus Cristo. Então, hoje em dia, quando o pastor traz uma palavra e quando um pregador traz uma palavra, muitas vezes ele faz essa mesma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Muitas vezes ele pensa assim: Deus me deu uma palavra, mas quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito ao ensino? Quem deu crédito a isso que nós estamos falando? E aí na segunda parte do versículo fala assim: a quem se manifestou o braço do Senhor? Sabe o que eu entendo com isso? Deus me deu uma revelação nesse versículo. Eu entendo que o braço do Senhor se manifesta, porque o braço do Senhor significa o quê? O braço do Senhor significa as mãos do Senhor abençoadoras, né? O braço do Senhor significa o quê? A proteção, a provisão. Então o braço do Senhor é a ajuda de Deus. Eu entendo que o braço do Senhor se manifesta na vida daquele que crê na pregação. Porque a Bíblia pergunta: a quem se manifestou o braço do Senhor? Eu entendo que o braço do Senhor se manifesta naqueles que crê na pregação, naqueles que dá crédito à pregação, irmãos. Porque existem dois tipos, basicamente, de pessoas. Aqueles que recebem a pregação, seja ela edificação, consolo ou exortação, né? Seja ela cajado ou consolo, mas as pessoas que recebem a pregação, que guardam a palavra dentro do coração para não pecar contra o Senhor, que recebe com humildade a disciplina, são as pessoas a quem o braço do Senhor vai se manifestar. São as pessoas que vão ser socorridas por Deus e ajudadas por Deus. Porque a palavra, até a Eloá está assistindo. Glória a Deus, a Eloá está assistindo também. Eloá, vai um beijo aí do pastor, viu, Eloá? Deus abençoe. Pastor William manda um beijo para a pequena Eloá. Então, irmãos,
A Bíblia fala, ó, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Como aquele povo lá em Meribá. Teve um povo que Deus falou, ó, um povo lá em Meribá, lá no deserto, né, de Meribá. Esse povo não deu crédito à pregação. Esse povo endureceu o coração. Aí sabe o que Deus jurou? A palavra fala que Deus jurou no seu coração, este povo não herdará, não entrará no meu descanso. Vamos ver essa referência? Essa referência não estava preparada aqui na lição, não. Mas, como eu lembrei dela aqui, né? Nós vamos aqui estar trazendo para os irmãos. É o Salmos 95, irmãos. Salmos 95. Vamos ler junto? Se não me falha a memória, né? Salmos 95. Se eu errar aqui, os irmãos me perdoam. Vamos lá, Salmos 95. Aí eu vou estar colocando para os irmãos aí também. Para os irmãos lerem. Olha só o que diz no Salmos 95. É um Salmos muito forte e vai nos ajudar aqui na nossa lição. Olha só. Salmos 95, versículo 1 em diante. Diz assim, ó. Vinde, cantemos ao Senhor. Jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje, agora olha a parte que eu quero que os irmãos prestem atenção. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse, é um povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Tá vendo aí, irmãos, que forte? Deus ele pregou para aquele povo, Deus ele usou os profetas para pregar para aquele povo, e Deus ele falou, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como aquele povo lá no deserto. Porque aquele povo endureceu o coração e eu jurei para mim mesmo, não entrarão no meu descanso. Pastor Evaldo Lemos, Deus abençoe pastor e toda a família, em nome de Jesus Cristo. Então é isso, irmãos. Como nós estamos falando aqui, existe basicamente dois tipos de pessoas. As que ouvem o evangelho e não endurecem o coração, né? Deixa a palavra ali falar, deixa a palavra transformar. E aqueles que não aceitam. Aqueles que rejeitam. Aqueles que endurecem a cerviz, né? E aí, esses não vão entrar no descanso. Infelizmente, né? Infelizmente é isso. Agora, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, na parte B, os irmãos já observaram que eu gosto muito desse versículo, né? Vai dizer o seguinte, recebei com humildade a palavra que em vós é implantada. Por quê? Porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Quem ouve a palavra e aceita a palavra são pessoas, irmãos, são pessoas que vão ser abençoadas, são pessoas que vão ser transformadas, são pessoas que vão ser libertas e pessoas que vão ser salvas. Tem um versículo que eu gosto muito também, eu até uso na arte do estudo bíblico, vou colocar aí para os irmãos verem também, ó. Esse versículo eu gosto muito, ó, Provérbios 6:23, diz assim, ó, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Olha o caminho da vida aqui, ó. A repreensão e a correção são os caminhos da vida. Nós, seres humanos, temos a tendência de não gostar. Não gostar da repreensão, não gostar da correção, não gostar da disciplina. Mas são caminhos que levam à vida. Aquelas palavras bajuladoras, aquelas palavras enganosas, irmãos, muitas vezes nós podemos até gostar de ouvir elas. Mas são palavras que vão nos levar à morte. Por quê? Porque não vão nos corrigir quando nós estivermos errados. É igual um amigo. O verdadeiro amigo não é aquele amigo que vai apoiar tudo que você faz, não, irmãos. Não é aquele amigo ali que nunca vai te corrigir, não. O verdadeiro amigo é aquele amigo que abre o seu olho quando você está precisando. Esse é o verdadeiro amigo, né?
aquele que passa a mão, que passa pano para todos os seus erros, este na verdade não é amigo. Amigo é aquele que te alerta no momento do perigo. Amém? Dito isso, nós vamos aqui para o subtópico 3. Dito isso, vamos passar para o subtópico 3, que já está aí na sua tela. A redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente... Deixa eu ver aqui se tinha algum versículo para me ler, já li já. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Então aqui mais uma vez falando da redenção, né? Já dissemos aqui que redenção é um resgate. Agora, irmãos, essa redenção ela só vai ser completa na glorificação. Nós estamos nesse processo de redenção. Nós estamos sendo resgatados. Nós fomos resgatados, mas nós estamos sendo resgatados também, né? É aqueles processos que muitas vezes eu falo assim, são processos instantâneos e ao mesmo tempo progressivos, né? Eu costumo dizer que nós fomos salvos, que nós estamos sendo salvos e que nós vamos ser salvos, porque nós estamos ainda no processo. Nós estamos ainda como peregrinos nessa terra. E nesse processo, muitos desistem. Nesse processo, muitos recuam. Nesse processo, muitos voltam atrás. Porque na verdade tem etapas da salvação. Na primeira etapa da salvação, que é a santificação, sabe o que Deus fala? A santificação é o quê? A separação, né? Na santificação, sabe o que Deus faz? Na santificação, Deus ele nos justifica do pecado. Perdão, irmãos, a primeira etapa é a justificação. Pulei aqui, né? A primeira etapa ela é a justificação. E o que Deus faz na justificação? O nome já diz, né? Ele nos justifica. Ele nos livra da culpa do pecado. Aí depois vem a segunda etapa. A segunda etapa é a santificação. Na santificação, Deus ele nos livra do poder do pecado. E depois vem a glorificação. Na glorificação, Deus ele vai nos livrar da presença do pecado. Então, na justificação, Deus tira a culpa do pecado. A Bíblia fala, justificados, pois, pela fé, agora temos paz com Deus. Na santificação, Deus nos livra do poder do pecado. A Bíblia também diz, o pecado não terá mais poder sobre vós. E na glorificação, Deus ele nos livra da presença do pecado. Nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo sem pecados. Até mesmo a presença do pecado não vai existir mais nas nossas vidas. Essas são as etapas e não tem como pular a etapa e nem tem como, irmãos, viver só a primeira etapa, só a segunda etapa. Não, nós temos que viver todas as etapas. E o que nós temos que fazer para viver todas as etapas? Perseverar até o fim. A Bíblia fala que a alma de Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que voltam atrás. Aqueles que voltam atrás fatalmente não vão concluir o processo, né? Não vão deixar o processo de Deus ser concluído nas suas vidas. E aí perderão a salvação. Não importa, irmãos, quantas coisas nós já fizemos, né, de bom. Ah, eu já fiz muita obra. Ah, eu já orei demais. Ah, eu já jejuei muito, hoje em dia eu não jejuo mais. Já fiz muita obra, hoje em dia eu não faço mais. Já orei muito, mas hoje em dia eu não oro mais. Não existe esse negócio, irmãos. Nós temos que estar em constante oração. A Bíblia fala que nós temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nenhum trabalho é vão no Senhor. E a Bíblia diz também que nós temos que orar sem cessar. Então nunca podemos parar, né? Nunca podemos parar. Quando a Bíblia fala reserva de azeite, essa reserva nós temos que estar sempre enchendo. Não é que você vai encher uma reserva e você vai ter uma reserva pro resto da vida, não. Essa reserva tem que estar sempre enchendo. Não lembra lá do azeite da viúva, né? Quando acabaram as vasilhas, cessou o azeite também? Agora, irmãos, esse azeite não pode cessar na minha e na sua vida, porque nós somos as vasilhas. Nós somos os vasos, mas nós temos que estar sendo cheios constantemente. Amém? Glória a Deus. Então, dito isso, já podemos passar aqui para o tópico 3, terceiro e último tópico, que é o tópico 3.
tópico 3 tem como título Visão Bíblica do Caráter Transcultural da Missão. E o primeiro ponto tem como título Um Deus Missionário. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Desde a primeira lição, né, que nós estamos focando nisso também, que nosso Deus é um Deus missionário. E se o nosso Deus é um Deus missionário e nós fomos criados à imagem e semelhança dele, nós temos que ter também essa vontade de fazer missões. Então vamos lá. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus, irmãos. Então, Abraão, ele recebeu ali uma promessa que Deus o levaria para uma terra que ele não conhecia ainda, e através dele e da descendência dele, seriam ali abençoadas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Até chegar até nós, né? Chegou até nós essa promessa também. E isso nos traz um ensinamento também. Irmãos, nós não fomos chamados apenas para sermos abençoados. Nós fomos chamados para sermos canais de bênção também. Nós não somos apenas abençoados, mas nós temos que ser também abençoadores. Porque existe um evangelho. Este evangelho é um evangelho distorcido. É um evangelho que prega que você só tem que servir a Deus só para você ser abençoado. Ah, vai servir a Deus para você ser abençoado. Vai para a igreja para você receber sua bênção. Para você receber um carro. Para você receber uma casa. Para você receber dinheiro. Para Deus te dar um casamento. Para Deus te curar. E aí é um evangelho que bota ali o homem no centro, né? É para você receber. É para você, para você, para você. É para você ser abençoado. Nós somos abençoados, mas esse evangelho aí ele não está sendo pregado por completo, irmãos. Porque esse evangelho se torna um evangelho egoísta. Ah, busque a Deus para você receber. Busque a Deus para Deus te dar. Vá para a igreja para você conseguir isso, para você receber aquilo, para você receber sua vitória. Amém, irmãos, você recebe sua vitória também. Mas não é apenas para isso. O evangelho pregado corretamente, ele vai ser pregado assim, ó. Vá até Deus para você receber sua salvação e para você levar a salvação para outras pessoas também. Esse é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro ele ensina que você tem que ir até Deus para você ser abençoado, para você ser salvo, mas para você ser ferramenta de Deus nessa obra, nessa vida também. Para você fazer o ID do Senhor, para você colocar a mão no arado, não é só para você receber, mas para você oferecer também. É para você oferecer. E aí Deus ele falou para Abraão também, ó, abençoando eu te abençoarei e multiplicando eu te multiplicarei também. Lá em Hebreus vai dizer isso, né? Então quando nós abençoamos, irmãos, nós somos abençoados também. Quando a gente multiplica os nossos talentos, Deus também vai multiplicar nas nossas vidas. Não tem a parábola dos talentos? Parábola dos talentos, quem foi abençoado? Foram aqueles que multiplicaram, né? Não foram aqueles que enterraram os seus talentos, mas foram aqueles que multiplicaram os seus talentos. Então nós fomos chamados não apenas para sermos abençoados, mas para sermos canais de bênção. Sempre é bom repetir. Às vezes os irmãos podem estranhar, né? Pastor, às vezes você repete 2, 3 vezes. Sim, o apóstolo Paulo, ele falou aos crentes de Filipos, né? Ele falou assim, ó, não vos canso de repetir sempre as mesmas coisas, porque é segurança para vós. A repetição, ela traz o ensino. A repetição, ela faz com que você memorize e com que você aprenda. Glória a Deus. Então vamos lá, colocar de novo na tela dos irmãos, que eu destaquei aqui no final, ó, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E aí eu quero ler um versículo com você nessa noite, que esse versículo ele vai confirmar isso que nós estamos falando aqui, ó, Gálatas 3, versículo 9, que diz assim, ó, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Olha só, essa promessa de Abraão, ela alcançou todos os povos, né? Ela alcançou pessoas de todas as etnias, pessoas de todas as culturas, né?
todos povos, línguas, nações foram alcançadas por essa promessa de Abraão. Mas existe uma condição para essa promessa alcançar todos os povos. E qual é essa condição? Esse versículo aqui está ensinando, ó, a fé. A fé é a condição para você ser abençoado. A fé é a condição para você ser filho de Abraão também pela fé. Porque nós somos filhos de Abraão pela fé. Então essa é a condição. Então não adianta, irmãos, as pessoas quererem ser abençoadas se as pessoas não tiverem fé na palavra. Se as pessoas não se tornarem filhos de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vidas querem ser abençoadas, mas nem todas querem assumir o chamado. Nem todas querem ser usadas por Deus. Nem todas querem fazer a missão. Querer a bênção, mas não querer o abençoador, isso é um problema sério. Porque quando nós queremos o abençoador, nós vamos querer também a missão que o abençoador nos deu. E que missão é essa? Pregar o evangelho a toda criatura, a todos os povos. E aí sim, nós vamos ser um canal de bênção também. Dito isso, já vamos avançar para o penúltimo tópico e já estamos quase encerrando a nossa lição. Subtópico 2 diz o seguinte: a escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial. Tá vendo porque Deus te escolheu também? Deus te escolheu para você ser especial. E Ele te deu uma missão especial também. Aqui continua dizendo, ó, ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Tá vendo? Através de Abraão, o plano era redimir toda a humanidade. Através de você, Deus ele quer alcançar muito mais vidas também, irmãos. E aqui continua. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17:8 foi invalidada pela apostasia e a infidelidade da nação. Por isso, Israel foi levado para o exílio da Assíria, enquanto Judá posteriormente foi levada para o cativeiro em Babilônia. Tá vendo aqui, irmãos, que Israel ele falhou? Israel ele falhou. Ele falhou nessa missão. Por quê? Porque ele caiu aqui em dois pecados principais, né? A apostasia e a infidelidade. Irmãos, Israel falhou, mas Deus ainda pretendia lhe restaurar Israel, pretendia também levantar mais profetas, e Deus, no seu plano de salvação, ele já tinha ali em mente também levantar a igreja. Hoje em dia, eu e você somos a igreja de Cristo. Israel era o povo de Cristo, mas não era a igreja de Cristo ainda. Hoje em dia, nós somos a igreja, porque a igreja é composta de todos os povos, de todas as línguas, tribos, etnias e nações. Todos os crentes de todos os tempos formam a igreja. Hoje em dia, aquele povo de Israel que morreu, né? Que morreu ali no Antigo Testamento, hoje em dia aqueles que creram em Deus, eles fazem parte da igreja também, porque a igreja são todos os crentes que creem, né, na palavra, que creem em Jesus Cristo. Aqueles que já morreram, aqueles que estão vivos, esses formam a igreja. Mas naquele tempo Israel não era igreja ainda, irmãos, do Senhor Jesus Cristo. E Israel ele falhou na sua missão. Sabe o que isso me ensina? Se Israel falhou, nós não podemos falhar. Eu e você não podemos falhar. Sabe por quê? Porque depois que Jesus estabeleceu a igreja, nós somos a última oportunidade das pessoas que ainda não conhecem Jesus. Você sabia disso? Nós somos a última oportunidade das pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Israel falhou, mas nós não podemos falhar. Se a gente cair no pecado da apostasia e no pecado da infidelidade, fatalmente nós vamos falhar também. E além de perdermos a salvação,
muitas outras vidas que poderiam ser alcançadas através da minha e da sua vida, não vão ser alcançadas. É por isso que nós temos que dar um bom testemunho também, irmãos. Se nós não dermos um bom testemunho, além de perdermos a nossa salvação, ainda outras vidas que poderiam ser alcançadas através da nossa vida não serão. Porque as vidas pensam, poxa, aquele ali que fala que é crente faz isso? Aquele ali que diz que é da igreja está fazendo isso e aquilo? Então eu não acredito nesse evangelho que eles servem. Isso pode ter esse efeito. Então eu não acredito naquilo que eles pregam. Eles pregam, mas não fazem, então eu não acredito nisso. Eles mesmos não seguem o que eles falam, então por que eu vou ter que acreditar nisso? Sabia que pode acontecer isso? E a Bíblia fala que aquele que fizer um dos pequeninos de Deus cair, era melhor até amarrar uma corda com uma pedra no pescoço e se jogar dentro do mar, né, irmãos? Não é isso que a Bíblia fala? E qual a maneira que nós podemos correr o risco de fazer alguém cair, um pequenino cair? É assim, é dando mau testemunho. Irmãos, vamos falar a verdade, né? Igreja, vamos falar a verdade. O que tem de crente dando mau testemunho? Não há tempo para isso, irmão. Se a gente continuar dando mau testemunho, fazendo coisas que não é de Deus, nós vamos perder a salvação. Além de perder a salvação, nós vamos perder muitas vidas também. Muitas vidas caem por mau testemunho. Às vezes mau testemunho dos pais, né? Às vezes mau testemunho de um pastor, de um evangelista, de um obreiro. Às vezes dos pais, da família. Às vezes os jovens, as crianças, correm até o risco de ficarem rebeldes, né? Ficarem rebeldes ali por causa de mau testemunho dos pais, né? Claro que cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus. Eu não estou falando que isso é desculpa para desviar, mas infelizmente isso acontece. Infelizmente isso acontece. Então, igreja de Jesus, Jesus está voltando. Não é tempo para contendas, divisões, picuinhas, invejas, fofocas, mentiras. Não é tempo para essas coisas. É tempo de nós lavarmos as nossas vestes no sangue de Cristo. É tempo de se santificar cada vez mais. A Bíblia fala, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Mas aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Você se considera limpo pelo sangue de Cristo? Não por obras, porque nós não somos salvos por obras. Israel falhou, mas ainda assim Deus ele tinha um propósito de restaurar Israel. Por quê? Porque Israel, irmãos, não ia ser restaurado pelas obras. Eu e você falhamos também, mas é a graça de Jesus que nos traz restauração. Amém? Mas ainda assim, ainda que nós sejamos salvos pela graça, nós temos como papel, como missão, sermos sal e ser luz nessa terra. É o que vai dizer o subtópico 3 que já está na sua tela também. Olha só, a escolha da igreja. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu, olha, isso é importante, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a igreja de Deus. Essa igreja herdou uma incumbência, tá vendo aqui? Isso é uma herança. A igreja herdou uma missão. Às vezes nós queremos herdar só riquezas, né? Às vezes nós queremos herdar só coisas assim boas, né, irmãos? Que não vai trazer muito trabalho, muita dificuldade, ou às vezes vai nos trazer riqueza. Quando é uma herança assim, uma riqueza, dinheiro, todo mundo quer herdar dinheiro, né? Quem não quer herdar dinheiro? Quem não quer receber dinheiro de herança? Às vezes você recebe uma casa de herança. Aí você vai querer, né? Uma casa de herança, quem não quer? Um carro de herança, quem não quer um carro de herança? Uma fazenda de herança, quem não quer? Agora, irmãos, a herança que Deus nos deu é a herança de pregar o evangelho também, de fazer missão, de fazer o ID. Nem todos querem essa herança, né? Infelizmente, nem todos querem essa herança. Herança de fazer o ID, essa eu não quero, né? Mas, irmãos, foi essa herança que Deus nos deu também. Muitas outras também, né? Mas essa é uma das heranças. E olha só o que diz aqui, ó. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos essa missão. Não é uma missão fácil, irmãos. Ser sal e ser luz no mundo todo corrompido, né? Onde nós temos que lidar com muitos desafios externos e desafios internos também. Porque nós também temos as nossas dificuldades. Nós também temos as nossas fraquezas. Temos os nossos defeitos. Nós também pecamos. Então é um desafio muito grande. É um desafio muito grande.
Mas nós não vamos fazer isso com o nosso próprio entendimento. Nós não vamos fazer isso com a força do nosso braço. Nós não vamos fazer isso com as nossas qualidades, não, irmãos. Nós vamos fazer isso pelo poder do Espírito Santo que opera uma transformação dentro de nós. É o Espírito Santo que nos molda, que muda o nosso caráter. Nós que estamos na presença de Deus, nós temos que ter um caráter de Cristo. Nós temos que ter um bom caráter, não um mau caráter, irmãos. Mas para termos um bom caráter, somente com a transformação de Jesus. Ninguém é bonzinho nessa terra. Jesus mesmo falou, bom é só o Pai que está nos céus. Então nosso caráter só pode ser forjado, transformado, através do poder do Espírito Santo. E quando Deus transformar, forjar o nosso caráter, aí outras pessoas vão se espelhar em nós. Porque nós já ensinamos aqui. Nós pregamos muito mais aos olhos do que aos ouvidos. Porque muitas vezes as pessoas não vai dar nem ouvido no que a gente fala, mas ela vai estar observando o que a gente faz. Nossos filhos, né? Pessoas que não são da igreja. Irmãos, pessoas que não são da igreja nos observam muito. Então não é que a gente vai usar uma máscara, fingir ser o que não é isso. Mas nós realmente temos que refletir a luz de Jesus. Ser sal e ser luz nessa terra. Amém? Senão a nossa missão vai ser falha. Se nós não tivermos nosso caráter moldado por Cristo, a nossa missão vai falhar. Infelizmente, né? Mas eu creio que isso não vai acontecer porque Deus vai estar nos dando força. Glória a Deus. Dito isso, vamos passar para a conclusão para estarmos encerrando essa lição abençoada. Conclusão diz assim: vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso Ele conta conosco, pois é sua vontade que todos os homens se salvem. Tá vendo? Para que Deus conta conosco? Para nós fazermos missões, para nós evangelizarmos, para nós pregarmos sobre Jesus, até que Jesus venha, porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Então, se você ouvir um falso evangelho aí, que você tem que buscar Deus só para ser abençoado, só para receber coisas, só para ganhar coisas, isso não é verdade, irmãos. Deus te chamou para uma grande missão. E o crente salvo, isso aqui é forte, ó. O crente salvo, irmãos, o crente que é salvo em Jesus, fatalmente ele vai fazer missões. Fatalmente ele vai fazer missões. Porque é a essência do crente salvo. Por exemplo, um pé de laranja. Não tem como um pé de laranja dar melancia, né? Um pé de laranja ele faz o quê? Ele dá laranja. Por que um pé de laranja dá laranja e não limão? É porque o pé de laranja, irmãos, a natureza do pé de laranja é dar laranja, né? Então a natureza do salvo é o quê? É pregar sobre Jesus. Amém? Glória a Deus. Então essa foi a palavra de hoje, esse foi o ensinamento de hoje, né? Nosso irmão Alcimar Coelho, Deus abençoe, irmão Alcimar. Hoje mesmo estava vendo ali, né, o irmão no Facebook, me lembrei do irmão e estou orando, viu, irmão Alcimar, pela sua vida e pela vida da sua família também. O irmão Alcimar é lá de São Paulo, né? Se eu não me engano, irmão Alcimar, se não me falha a memória, o irmão Alcimar é lá de São Paulo, né? E desde o começo do ministério ali, segundo o coração de Deus, é que nos acompanha. Pelas lives, né? Pelo Facebook, pelo YouTube. E o irmão está sempre ali pedindo oração e nós estamos sempre orando pela vida do irmão. Deus abençoe o irmão Alcimar e toda a família. Amém, irmãos? Essa foi a lição de hoje. Quero aqui ministrar uma bênção na sua vida, né? Não saia daí sem receber essa bênção que eu vou ministrar na sua vida. Agradecer aos irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus, né? Os que estão podendo assistir ao vivo. Ao vivo é melhor, que nos anima mais, né? Nos dá mais força também. Mas os que não podem, estão trabalhando, estudando, né? Ou com outro problema aí para resolver. Que assistem aí depois também, né? Pela internet. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Amém? Vou estar ministrando uma bênção sobre a sua vida e você receba aí na sua casa. Deus abençoe sua noite. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe a sua vida conjugal, Deus abençoe a sua saúde, Deus abençoe a sua vida financeira, o seu trabalho, Deus abençoe a sua entrada, Deus abençoe a sua saída, Deus abençoe a sua parentela, Deus abençoe o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, a sua mente, o seu coração. Deus te abençoe em todas as áreas.
É isso que nós pedimos nessa noite, para a honra e para a glória de Jesus. Amém, irmãos? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo. O irmão Alcimar é do Rio de Janeiro. Me confundi aqui, né, irmãos? Ele é do Rio de Janeiro. Deus abençoe o irmão Alcimar. Então, irmãos, não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá.